Bom dia, eu sou Alisson Alexandre, estudante da turma de manhã CD de terça e quinta. A unidade que eu escolhi foi a 7, que vai tratar sobre as responsabilidades por danos ambientais. No próximo slide a gente já verifica aqui o sumário, que também já tem os principais tópicos, que é dano ambiental, responsabilidade administrativa, aqui a gente já tem a Lei 9.605, a responsabilidade penal, também a mesma lei, responsabilidade civil, que já vou tratar também na perspectiva também da Lei 6.938, e aborda também esses tópicos que estão definidos, né? Ao final vai ser apresentado o caso concreto e vou fazer as referências de toda a base científica que eu usei, certo? O livro, artigo científico, e também a referência das leis, né? Essas leis, a Constituição Federal, que vai ser visto mais à frente. Sobre o dano ambiental, eu gostaria de começar pelo conceito, né? Que é o conceito de dano, que é qualquer diminuição ou subtração de um bem jurídico, que causa um prejuízo por causa de uma ação ou omissão de um terceiro, que lesiona o bem, e, consequentemente, gera uma obrigação de ressarcimento. Eu queria esclarecer que, na Lei 6.938, especificamente no artigo 3º, inciso 1º, ele conceitua o termo de meio ambiente, que define como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas. Dano ambiental, por sua vez, é uma definição mais ampla, por se tratar de um conceito aberto, assim como é especificado pelo meio ambiente, né? Então, ressalto que a noção de dano ambiental não pode estar separada de uma visão ampla de meio ambiente, que também inclui o conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais. Dano ambiental, na visão do autor José Rubens Leite, significa, em uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto de elementos chamados de meio ambiente. Por exemplo, a poluição atmosférica seria, assim, uma lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e aproveitar o meio ambiente apropriado. Por fim, eu gosto de falar também sobre a classificação, abordar aqui. Elas são classificadas em observância à amplitude do bem jurídico, quanto à reparabilidade dos interesses jurídicos envolvidos, e também sobre a extensão e o interesse que está sendo objetivado. A previsão legal está definida aqui na lei, como o principal responsável pelo dano ambiental é o poluidor. O poluidor está definido no artigo 3º, inciso 4º da Lei 6.938, nesses termos. Poluidor é pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direta ou indiretamente por uma atividade causadora de degradação ambiental. Queria abordar também sobre a reparação, que tem a ideia de recuperação do dano, como a primeira medida a ser buscada, que ela vem estando positivada no parágrafo 2º do artigo 222 da Constituição Federal, que trata da hipótese de uma execução específica, que obriga aquele que explora atividades, por exemplo, de mineração, atividades que exploram o meio ambiente, a recuperar o que ele destruiu, o que ele prejudicou, sendo obrigado pelo poder público, né? Eu gostaria de ressaltar também que na esfera do direito ambiental, o legislador, no artigo 4º, inciso 7º e parágrafo 1º da mesma lei referida, e também no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabeleceu que o degradador tem que restaurar, indenizar os prejuízos ambientais, né? E a opção do legislador indica que, em primeiro plano, deve-se tentar a restauração do meio ambiental, restauração do ambiente destruído. E quando não for possível, ele deve indenizar e recompensar o dano que ele causou. Acerca da responsabilidade administrativa, eu gostaria de ressaltar o interesse público, em detrimento do privado, né? Que ele é usado para garantir a proteção ao meio ambiente com uma medida necessária, né? Uma supremacia do interesse público para proteger o meio ambiente.
As medidas adotadas são para garantir a execução, a preservação do meio ambiente, são as fiscalizações, que inclusive são possibilitadas até por terceiras pessoas denunciarem as infrações para específicos funcionários dos órgãos ambientais, né? Integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seria o SISNAM. Essa possibilidade está prevista no artigo 70 da Lei 9.605, além de ter outras medidas como as atividades de ofício do Ministério Público e a execução pelo Poder de Polícia da preservação, né, para a preservação. As sanções administrativas são aplicadas pelos órgãos ligados aos órgãos estatais, né, e para impor condutas a serem seguidas pelas pessoas, né, para a preservação. Acerca do Poder de Polícia, ele é utilizado para garantir as punições aos infratores que se utilizam, assim, que o Poder Público se utiliza do Poder de Polícia, que é uma atividade que limita a atuação de cidadãos e principalmente de empresas que exploram, que têm o objetivo de obter lucro da atividade econômica da exploração dos recursos naturais, né? A previsão legal começa no artigo 70 da lei sobre a responsabilidade administrativa, começa no artigo 70 da lei 9.605 e vai até o artigo 76. Na responsabilidade penal, queria destacar as medidas que têm um viés punitivo, obviamente, e têm o intuito de reprimir as atividades ilícitas que venham a causar dano ao meio ambiente. É usada como meio mais coercitivo para limitar o direito do infrator e coibir as atividades nocivas ao meio ambiente. Eu ressalto que a pessoa jurídica também pode ser responsável pelos atos criminais, conforme está definida na Lei 9.605. A responsabilização da pessoa jurídica justifica-se pela necessidade de impedir a gravidade dos danos ambientais decorrentes das atividades de pessoas naturais ou jurídicas, né, como é o caso que está sendo abordado, para demonstrar que o caráter repressivo que está positivado na lei, especificamente no artigo 2º e 3º da lei, que tratei 9.605. Ela tem um caráter educativo também, que é de uma maneira reflexa, que na punição pelos atos criminosos de degradação do ambiente, tem um condão de tangir a liberdade do infrator, não importando se é pessoa natural ou jurídica. E tem, além da punição, uma maneira reflexa, um viés educativo, para que sirva de exemplo perante a coletividade, né? A previsão legal da responsabilidade penal começa no artigo 25 e vai até o artigo 65 da Lei 9.605. As aplicações da penalidade são as definidas pela medida da sua gradatividade, a medida do seu dano que é causado ao meio ambiente. Da responsabilidade civil, eu gostaria de tratar sobre a responsabilidade objetiva, que foi fixado no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, que definiu o regime de responsabilidade objetiva para reparação e indenização de danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, assim como está positivado na Constituição Federal no artigo 225. A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental independe da existência da culpa e é um mecanismo processual que garante a proteção dos danos ambientais e o segmento que garante o interesse da coletividade. Por isso, aquele que exerce uma atividade potencialmente poluidora ou que implique risco a alguém assume a responsabilidade pelos danos oriundos do risco criado. O dever de reparar, independente da existência da culpa, existe quando for verificada a existência de dano atual ou futuro. Sobre a função preventiva, vale destacar que a simples probabilidade do dano já gera o dever de reparar.
caracterizando a função preventiva da responsabilidade. A teoria do risco determina a necessidade ou não da existência de nexo causal entre a conduta e o dano. Na prática, a prevenção tem como objetivo impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de medidas acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Importante destacar que o princípio da precaução é utilizado em face do sujeito que desenvolve uma atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, sendo dele o ônus de provar que sua atividade não oferece riscos ao meio ambiente. O princípio do poluidor-pagador no direito ambiental está previsto no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Este artigo aborda o intuito da responsabilidade civil ambiental. Impõe ao causador do dano ambiental o dever de repará-lo, seja por meio da obrigação de restaurar e ou pagar a indenização pecuniária. Conforme ensinamento de Fiorillo, num primeiro momento, impõe-se ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos necessários à prevenção dos danos. Uma segunda órbita de alcance esclarece este princípio que, conforme ocorrendo os danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua reparação. A previsão legal da responsabilidade civil está prevista nos artigos 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 e o artigo 225 da Constituição Federal. No caso concreto, eu trouxe aqui um caso da Petrobras, que ocorreu em 2016, que teve um vazamento de óleo em Sergipe, por conta da extração natural da empresa, Foi derramado cerca de 1.800 litros de óleo e resíduos sólidos também, que eram na composição do processo químico para a extração da matéria-prima, Teve uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, está aqui o número do processo, e essa atitude da empresa contaminou as praias de Abaís, Caueira e Saco. As praias foram contaminadas, a empresa foi indenizada, pagou a indenização no montante de R$700 mil, e foi definido que o valor das indenizações deveriam ser para reparar parte disso no nível ambiental e também para pesquisas para incentivo, também para pesquisas para analisar medidas alternativas que pudessem minimizar os impactos ambientais. Esse foi o fim da minha apresentação. Eu disponibilizo aqui as referências dos livros e do artigo que eu leio, além da lei, que foi abordado. E esse foi o final da apresentação do Orem Ambiental.